Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sabedoria divina à nossa vida. Que o Senhor nos dê direção, que o Espírito de Deus nos guie para tomarmos as decisões certas, para caminharmos na luz divina e no destino que o Senhor tem para a nossa vida. Afasta, Senhor, toda a maldade do nosso caminho, toda a inveja, toda a contrariedade, tudo aquilo que estiver oculto. Nós te pedimos, revela, Senhor, que nenhuma injustiça prevaleça contra a nossa vida e oramos, Pai, para que o Senhor dê força sobrenatural a toda pessoa que está aqui nesse propósito de oração. A Tua palavra diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, nos dá essa força, que a unção fortalecedora do Senhor esteja sobre a nossa vida. Todo aquele, Pai, que está passando por um momento de dificuldade, está num processo, ou que está até mesmo no leito de hospital, eu oro para que o Senhor dê força a essa pessoa. E também oro, Senhor, para que essa oração, ela venha chegar às pessoas certas, aos lugares certos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que alegria estar aqui junto com você nesse propósito de oração. Peço a você que está entrando aqui, já deixa a tua curtida nessa oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tem muita gente que está aguardando pelo teu compartilhamento, pela tua bondade, pela tua generosidade. Por isso, pega o link dessa oração e manda para eles agora. Deus me disse, antes de começar essa oração, que eu precisava orar para que Ele lhe desse forças. Tem muita gente que está me escutando e que precisa de forças renovadas. E eu quero dizer uma coisa para você, que está orando comigo aqui todos os dias. Não para de orar. O diabo quer tirar você da oração. O inimigo, ele intenta colocar um desânimo no nosso coração, colocar uma dúvida na nossa mente, ou até mesmo nos atrapalhar com distrações, com muito trabalho, com muita coisa, e fazer com que deixemos de lado aquilo que Deus colocou no nosso caminho. Esse propósito, Deus colocou no teu caminho. Amém? Você entende isso? Esse propósito de oração foi Deus que colocou no seu caminho? Exatamente, é com você que eu estou falando. Você sabe que Deus tem me colocado como um intercessor na tua vida, para que eu interceda por você, para que eu lhe dê direção, para que eu lhe ajude. Então você tem que entender, foi Deus que colocou para que você seja abençoado, para que tenha a sua vida mudada. Muitas vezes, Deus nos apresenta pessoas e a gente pensa que, sabe, é só mais uma pessoa na nossa vida. E, na verdade, aquela pessoa pode ser uma resposta de Deus para você. Uma resposta de uma oração. Uma resposta que essa pessoa carrega, que vai te abençoar, que vai mudar a tua história. Eu quero começar dando um testemunho aqui para a glória de Deus. Eu recebi o testemunho da Maria Sônia e ela escreveu assim: participo das orações das 6 e das 18 horas. Minha neta já estava há 1 ano tentando engravidar e eu intercedia por ela junto com o Senhor. Graças a Deus, ela engravidou no mês de junho. Estamos felizes, só gratidão, meu Deus, gratidão pela sua vida, seu ministério e sua família. Deus te abençoe, Maria Sônia. Deus abençoe também a tua neta. E eu fico feliz, mais uma mulher grávida aqui, para a glória de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Se tem alguém que está me escutando, deseja muito ter um filho, faz uma campanha aqui de oração. Fica 7 dias, 14 dias orando junto conosco. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque não dependo, sabe, do meu poder para isso acontecer. Nós dependemos do poder de Cristo Jesus, do poder da palavra. E eu sei, Ele vive. Jesus vive. Amém? Então, eu convido você a colocar a sua fé nele, participar da campanha junto conosco
E essa oração, essa corrente profética de oração aqui, vai abençoar a tua vida, com certeza. Amém? Em Provérbios capítulo 4, verso 3 ao 5 diz: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Nós precisamos dessa sabedoria divina. E uma das coisas que nós temos que entender é que a nossa vida tem que ser uma vida de propósito aqui nessa terra. Entende isso? Que a sua vida tem que ser uma vida de propósito. O que Deus vai te dar? Influência, dinheiro, poder, acesso, empresa, família e tantas outras coisas apenas para você desfrutar aqui nessa terra? Não. Deus te dá, sim, para desfrutar, mas também para você cumprir um propósito. Nossa vida tem que ter um propósito. A riqueza, se ela for só para guardar, se ela for só para investir, se ela for só para gastar em nossos deleites, ela é uma riqueza sem propósito. Tudo que Deus te dá, Ele te dá com um propósito. Você não tem acesso a algumas coisas sem um propósito. Algumas pessoas passam a vida inteira trabalhando, investindo, construindo, fazendo, mas esquecem que tudo que Deus deu foi por um propósito. Eu tenho que entender que a influência que Deus me deu, o acesso às televisões, o acesso à vida das pessoas através das redes sociais, através dos meus livros, tudo isso é por um propósito. Eu estava lá em Roma, como eu disse para você, eu fiquei enfornado no quarto de hotel por causa do fuso horário, por causa das minhas lives, e chegou um dia, sabe, que eu estava muito triste, que eu queria estar com os meus filhos, aproveitando de pedir para o meu irmão auxiliar eles e levar eles para cá e para lá, e ao mesmo tempo o Senhor falou ao meu coração que eu estava ali por um propósito. Eu estava ali por um propósito. Ou seja, às vezes a gente pensa que está num lugar para desfrutar e Deus te leva para um lugar não é para desfrutar. Deus te leva para um lugar para servir, para interceder, para ver uma realidade, para abençoar a vida de algumas pessoas. Eu entendo da seguinte maneira: muitas vezes Deus nos leva a um lugar apenas para abençoar uma pessoa. Tem coisas que às vezes a gente não entende. O propósito de Deus, o caminho do Senhor, é bem como a Bíblia diz: os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos. Quando o Senhor me levou para Santa Maria, eu pensava que, sabe, eu iria morar ali novamente, mas Deus me deu só um tempo ali e me disse: sirva a igreja até novembro e você já cumpriu o seu papel aqui. E às vezes as pessoas não entendem que Deus muitas vezes nos conduz a um lugar ou nos dá certa oportunidade justamente para que nós venhamos cumprir uma missão e nos retirar. Se você olhar para o ministério de Jesus, ele teve 3 anos e meio de ministério. Com 30 anos ele começou o seu ministério e morreu com 33 anos e meio. E a Bíblia diz que sempre que Jesus falava em morte, os discípulos dele diziam: não, o Senhor não fala isso, o Senhor não é uma bênção. É claro que eles não queriam perder Jesus, eles queriam que Jesus estivesse ali, que Jesus envelhecesse com eles, sabe? Mas Jesus veio para cumprir um propósito. Ou seja, a nossa vida tem um propósito. Jesus, até isso é uma coisa que muito me impacta, que quando a gente pensa assim, 3 anos e meio, e até hoje nós falamos de Jesus, mais de 2 bilhões de pessoas servem a Deus nesse mundo por causa de Jesus Cristo. 3 anos e meio que marcou gerações, que marcou eras, que marcou reinos, que marcou nações, que marcou a vida de pessoas.
Quem é que consegue, sabe, cumprir o seu propósito em 3 anos e meio? Jesus consegue. Ele foi o único que conseguiu. Muitas vezes a gente leva 30, 40 anos para cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Às vezes não consegue cumprir, morre deixando um monte de coisa pendente para fazer para Deus. Mas eu quero que você entenda isso, que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Tudo que Deus te dá, tudo que Deus te entrega é por um propósito. Você tem que compreender o propósito que o Senhor, Ele conduz você, o propósito, sabe, dele com você num lugar. O propósito de você estar trabalhando num lugar. O propósito de você ter acesso a certas pessoas. Tudo tem um propósito. Você sabe que eu oro hoje, eu tenho uma oração comigo hoje. Sabe qual a oração que eu faço? Eu digo, Senhor, não me deixa perder tempo. Porque tem reuniões que a gente tem. Muitas vezes eu dou muito conselho, eu dou mentoria para pessoas. E às vezes, sabe, eu pergunto para Deus, Senhor, qual que é o propósito de eu ter ficado aqui tanto tempo com essa pessoa? Qual que é o propósito de eu participar desse evento? Qual que é o propósito de eu ter entrado nessa reunião, de eu ter entrado nesse negócio? Eu quero que você entenda, se algo não tem propósito de Deus, não coloque seu pé lá. Não coloque seu pé. Deus te deu essa empresa com propósito. Por isso, veja bem se você deve vender ela ou não. Deus te deu filhos com propósito. Por isso você não pode ignorá-los. Deus colocou uma pessoa maravilhosa para você casar. É por isso que você tem que cuidar do seu casamento, porque esse casamento tem um propósito. Tem gente que tem um seguinte pensamento, não, se estourar, deixa que estoure, se quebrar, deixa que quebre, se não der certo, não deu. Simples assim? É simples assim para você? Entendendo que tudo que Deus coloca na nossa vida tem um propósito. Deus coloca pessoas na nossa vida por um propósito. Eu conheci pessoas maravilhosas, sabe, ao longo da minha caminhada, e essas pessoas, eu vi propósito na vida delas, de conhecê-las, de ter acesso a elas. Agora teve gente que não viu propósito, muitas vezes, do relacionamento seu com ela, e acabou lhe rejeitando, acabou lhe ignorando, e perdeu. Teve perdas. Por isso, você tem que gravar isso. Tudo que Deus te dá é por um propósito. Eu já falei na oração da manhã que eu fiquei muito feliz de ver moradores de rua assistindo o meu programa ali onde, não sei se era estação, se era rodoviário, o que era, mas estava ali, estava cruzando às 5h45 da manhã na TV Bandeirantes. Eu fiquei feliz que eu vejo o propósito nisso. Há alguns meses atrás, uma mulher veio até a igreja e ela disse que estava desesperada da vida, então ela ligou a TV, ela tinha virado à noite sem conseguir dormir. Então, sabe, trocando de canal, procurando alguma coisa, ali estava o programa, Deus falou com ela, ali ela restaurou a vida dela, porque Jesus entrou na vida dela. Então eu tenho que ver propósito nas coisas. Eu tenho que ver propósito. Toda vez que eu quis parar com a TV, Deus disse para mim que não. Quando Ele disser sim, pare, é porque Ele tem um propósito que eu devo parar. Mas até Ele não dizer pare, eu tenho que continuar, porque existe um propósito. Então, Deus nos apresenta pessoas com propósito, nos leva a lugares com propósito, coloca coisa na nossa vida por propósito. E nós temos que ter ouvidos para discernir, sabe, os porquês de Deus. Por que Deus trouxe essa pessoa para trabalhar aqui na minha casa? Essa pessoa é crente, essa pessoa que serve a Deus. Por que Deus trouxe essa pessoa aqui? Por que Deus apresentou? Por que essa pessoa não deu certo aqui? Tem propósito, não deu certo. Tem gente que é só uma temporada na tua vida. Tem gente que vai cruzar por você que nem um raio, sabe? Vai ser rápido a estadia dela na sua vida, mas tem propósito. Tem propósito. Ou você está ganhando, ou você está aprendendo, mas tem propósito. E esse é o discernimento. E, sabe, esses dias, uma pessoa muito próxima de mim teve uma perda financeira, assim, muito considerável. E estava
abatido, estava triste, estava cabisbaixo e veio me procurar e disse: olha, o golpe foi grande, perdi quase tudo. E eu disse assim: veja um propósito nisso. Aí você diz assim: vê um propósito numa perda financeira? Tem coisas que você ganha, você lucra, você sabe ver como investimento. Agora tem outras que você tem que aprender. É Deus te ensinando. É Deus mostrando que as tuas emoções não podem falar mais alto do que a direção de Deus. Você não pode caminhar pelas tuas razões naturais, que você pode cair, você pode ter problema. Então, confie em Deus. Obedeça a direção de Deus. O homem pode estar errado. E comecei a ministrar no coração até ele entender que, às vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida que acontecem por um propósito. Deus permite. É que nem, sabe, hoje pela manhã eu falei, tem coisas que Deus não tira da nossa vida porque Ele está tratando em nós. Então tem processos que estão acontecendo na nossa vida que Deus está querendo te lapidar. Isso está acontecendo por um propósito. Deus está permitindo que essa venda não aconteça, porque se ela acontecer hoje, talvez hoje você perca tudo aquilo que chega nas tuas mãos. É por isso que eu acredito que antes de um plano dar certo, aliás, antes de algo dar certo, tem que ter um plano. Certo? Porque tudo tem que ter propósito. Até para o dinheiro que vai chegar na tua mão tem que ter propósito, senão você gasta desenfreadamente. E dinheiro é uma coisa assim, que se você não age com ele com propósito, você torra todo ele. Dinheiro vai rápido se você não sabe administrar, se você não trata ele como propósito na tua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você. Ele falou aí. O que ele te entregou, escute bem, o que ele te entregou é propósito. Então, não haja pela emoção, haja por direção, porque tudo que você tem por um propósito. Se Deus está te dando grande riqueza, Deus está te dando grande riqueza com propósito. Sabe, não tenta fazer malabarismo aí com o propósito de Deus que Ele colocou na sua vida. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque que nós temos declarado aqui. Amém? Quero pedir a você que está aqui junto comigo, que você deixe sua curtida nesse vídeo, deixe aí o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos andar juntos. E peço também que você ative o sininho aqui, as notificações, para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube, ele avise você, ok? Também quero pedir que você compartilhe agora com 7 pessoas, porque você está aí por um propósito. Você está aí por um propósito. Você está aqui nessa oração por um propósito. Existe algo divino de você estar aqui. Existe um propósito do Senhor. Por isso, compartilhe. Mande aí para 7 pessoas. Você vai ser usado por Deus hoje. Amém? Enquanto eu declaro Salmos 91, escreve aqui nos comentários. Escreve a nossa frase profética: Senhor, dá-nos sabedoria. Amém? Dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés
o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, que ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar pela sua vida. Coloca aqui nos comentários teu desafio, a direção que você está buscando da parte de Deus. Amém? E nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti sabedoria, direção, favor. Sabemos que Tu és o Deus que mostra o caminho. Todo aquele, Pai, que está numa encruzilhada, todo aquele que precisa de uma direção, fala com ele. Seja através de um sonho, de um profeta, de uma revelação, de uma impressão no Espírito, de uma pregação, ou usando até um desconhecido. Fala com essa pessoa. Senhor, nós oramos para que ninguém fique sem resposta. Ninguém fique sem uma direção de Deus. Que todo mal contra a vida dessa pessoa cesse agora. No nome de Jesus Cristo. Eu oro quebrando agora completamente toda influência do mal contra a vida dessa pessoa, contra a sua família, contra seus negócios, projetos e sonhos. Eu oro para que toda ação contrária do inimigo seja desfeita. Que o Senhor dê saúde a essa pessoa, que o Senhor dê força, que o Senhor dê alegria, que o Senhor dê ânimo a ela. Eu oro, Senhor, para que seja quebrado toda obra de inveja, toda obra de maldade, de injustiça, tudo aquilo que vem contra nossos filhos, Senhor, para tentar enganá-los, para tentar desvirtuá-los do caminho, que o Senhor afaste o mal, as más companhias, a gente má, a obra do caçador dos nossos filhos. Eu oro também pela saúde dessa pessoa e oro para que haja cura total e completa. Jesus, tu cura. E eu oro pela cura total dessa pessoa. Essa mulher que não consegue engravidar, eu oro pelo milagre na vida dela, pelo milagre na vida do marido dela. Eu oro também para que todo tumor, todo câncer, todo problema no sangue, todo problema nos ossos, todo problema na coluna, renda-se ao poder de Jesus Cristo, ao poder de maravilhas de Jesus Cristo. Eu oro para que haja cura total, restauração total. Senhor, também oro para que o Senhor leve embora toda ansiedade, toda angústia, todo aperto no peito, e traga paz. A paz de Deus enche essa vida. A paz de Deus enche esse lugar. Senhor, derrama do teu favor. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Eu convido você a estar junto comigo amanhã. Deus te abençoe e até mais.